a defesa da fé desmascarando as seitas, para que nós também pudéssemos aprender sobre outras crenças, né? Outras fés, na verdade, religiões, e nesse caso, seitas. E também para aprender porque nós cremos o que cremos. Então vamos orar para começar o estudo dessa noite. Senhor, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua promessa em que diz que quando 2 ou 3 estão reunidos no Teu nome, Tu estarias, Senhor. E o Senhor está presente. Presente para estar indo de encontro às nossas necessidades essa noite. Preenchendo o nosso vazio, Senhor, nos dando calor, o Teu calor, Senhor, o Teu amor, o Teu zelo, Senhor, para a Tua obra. E, Pai, nós te pedimos, faz a Tua obra em nós mais profundamente, Senhor, do que nós estávamos experimentando antes. Senhor, que a Tua obra possa estar alcançando as profundezas do nosso coração e nos transformando lá dentro, Senhor, de dentro para fora, que a gente continue sendo transformado de acordo com a Tua imagem, Senhor, o Teu caráter, os Teus atributos, Senhor, o Teu caráter, Senhor. Nós te pedimos, toma conta desse tempo em nome de Jesus e fortalece a nossa fé essa noite. Amém. Amém. A gente falou sobre as testemunhas de Jeová semana passada. Eu quero que a gente leia mais uma vez o versículo em 2 Pedro 3, versículo 15, que é o nosso tema, né? O nosso versículo-chave para essa defesa da fé. Ele diz em 1 Pedro 3,15: Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Essa esperança que está em nós estamos aprendendo cada vez mais a razão dela, né? Por que cremos o que cremos? A gente sabe que nós cremos em Jesus, mas por quê? E o que a gente poderia dizer para aqueles que não acreditam nas mesmas coisas? Nós temos uma razão da nossa fé. E essa noite nós vamos estudar sobre o mormonismo, sobre a Igreja Mórmon. Ela, vocês sabem, é oficialmente também conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou abreviado também SUD, Santos dos Últimos Dias. Mas para começar, vamos falar sobre a origem dessa seita, desse segmento, hoje em dia, das pessoas que se chamam cristãos também, porém nós vamos aprender e ver que não são. Essa igreja foi fundada por Joseph Smith, que nasceu em Vermont, nos Estados Unidos, em 1805. E como jovem, né, ele cresceu também no meio de cristãos e ficou muito confuso pelo fato que tinha muitas diferenças entre as denominações, entre as igrejas, tinha tantas diferenças que ele ficou confuso. Ele nem sabia que igreja ele deveria frequentar, que igreja ele deveria escolher. E um dia que ele leu Tiago 1,5, em que diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Ele levou esse versículo a Deus em oração. E orou, né, pedindo, por causa da falta de sabedoria, alguma direção de Deus, né, em relação a que igreja ele deve frequentar. Ele queria realmente frequentar uma igreja. Então, ele foi num bosque perto de casa para orar a respeito disso. E aí começa a história da parte dos Mormons, o que aconteceu. Foi no ano 1820, quando ele tinha apenas 15 anos de idade. Eles dizem que, numa dessas orações, Deus o Pai e o Filho, Jesus, apareceram a ele, informando que, em primeiro lugar, que todas as igrejas estavam erradas. Segundo, que as crenças das igrejas eram uma abominação para Deus. E, em terceiro lugar, eles informaram ele que todos os mestres das igrejas eram corruptos. Então, essa foi a informação que, supostamente, Deus o Pai e o Filho passaram para ele. O que a gente vai falar essa noite
falando a respeito dos erros da Igreja Mórmon, é simplesmente a nossa resposta, né, aos ensinos do mormonismo. Muito diferente do que os missionários mormons hoje em dia diriam, que nós estamos atacando a crença deles, o mormonismo. Mas, na verdade, o que nós vamos fazer essa noite é simplesmente uma resposta aos ataques de Joseph Smith contra o cristianismo, dizendo que todas as igrejas estavam erradas e as crenças uma abominação e todos os mestres corruptos. Então vamos ver como a história continua. 3 anos depois desse primeiro encontro, em 1823, Joseph Smith diz que o anjo Moroni apareceu a ele. E diz até no livro de Mormon que era um ser glorificado e ressurreto, que falou para ele a respeito de placas de ouro enterradas numa colina no estado de Nova York, a colina Cumorah. E essas placas de ouro teriam um conteúdo, um registro de um povo antigo que migrou do Oriente Médio para as Américas 600 anos depois de Cristo. 600 anos antes de Cristo, desculpa. 600 anos antes de Cristo, esse povo teria migrado do Oriente Médio para as Américas. E esse livro, essas placas de ouro seriam escritas por um homem chamado Mormon, que era um antigo profeta e também historiador. Alguns anos depois, em 1827, o anjo Moroni supostamente apareceu novamente para ele e mandou ele desenterrar as placas de ouro para traduzir a língua antiga, que na visão deles era um egípcio reformado. Então, pelo dom e o poder sobrenatural de Deus, ele traduziu essas placas e foi proibido pelo anjo de revelar essas placas a qualquer outra pessoa, ou ele seria destruído. Mas antes de desenterrar essas placas, Joseph Smith chamou 3 testemunhas. E essas 3 testemunhas oraram com ele para que eles também pudessem ver as placas. E na introdução do livro de Mormon, diz que um anjo desceu do céu no mês de junho de 1829 e mostrou essas placas para as 3 testemunhas e para Joseph Smith. E eles viram com os próprios olhos. Então ele traduziu as placas e algum tempo depois dessa tradução, essas próprias placas foram removidas pelo anjo Moroni e até hoje não são mais disponíveis para inspeção ou para alguém ver. Uma coisa interessante é que essas 3 testemunhas que supostamente viram as placas saíram com o tempo da Igreja dos Mormons. Então, essa tradução foi publicada em 1830 por Joseph Smith. Ele deu o nome Livro de Mormon, porque foi esse Mormon, profeta e historiador, que escreveu nas placas. Também, esse livro é chamado de Outro Evangelho de Jesus Cristo. Outro Evangelho de Jesus Cristo. A gente vai falar mais um pouco sobre esse livro daqui a pouco, mas só para vocês saberem, esse livro tem 15 livros, ou divisões, é um pouco maior do que o nosso Novo Testamento, e é um resumo de todas as interações de Deus e esses povos antigos que seriam os habitantes originais da América. E conta toda a história, né, segundo a Igreja de Mormon, entre 600 a.C. e 421 depois de Cristo. E nesse livro você pode ver que ele ensina que Jesus, depois da sua ressurreição, foi para a América. Ele pregou, né, operou milagres, e ele escolheu 12 homens dentro desse povo que estava lá, chamado Nefitas, para serem os seus discípulos americanos, né, para continuar a obra na América do Norte. Um mês depois que ele publicou esse livro de Mormon, ele fundou a sua igreja também no lugar Fayette, em Nova York, e morreu em 1844 na prisão, porque logo no começo houve perseguições, outras pessoas foram atrás
dos primeiros mormons, e por uma multidão furiosa ele morreu dentro da prisão. Mas o sucessor dele, o segundo presidente, Brigham Young, que nasceu em 1801 e viveu até 1877, ele levou essa religião, essa seita a um outro nível. Quando ele assumiu a liderança, ele mudou todos os seus seguidores, os seguidores de Joseph Smith, para Salt Lake City, em Utah, onde também hoje existe a sede dessa igreja. E com essa ênfase que você ainda hoje pode perceber nos valores de família, investindo em mais de 61 mil missionários no mundo inteiro e centenas de milhões de dólares investidos em propaganda, a igreja hoje cresceu no número de 13 milhões de pessoas no mundo inteiro. 13 milhões de pessoas. Então, são mais do que as testemunhas de Jeová. Estão presentes em 172 países hoje em dia. E a universidade grande lá em Utah, chamada Brigham Young, diz que no ano 2080, crescendo do jeito que está crescendo hoje, eles vão ter 256 milhões de pessoas praticando essa religião. Hoje no Brasil já tem 1,1 milhão de pessoas. E o crescimento, comparado com os últimos 6 anos, é de 460%. Então está crescendo de uma forma super rápida aqui hoje no Brasil. Bom, isso acerca da história, da origem dessa seita, dessa religião. Eu vou falar agora rapidamente sobre 4 ensinos errados dos Mormons, antes de nós falarmos sobre o próprio livro de Mormon. Então, o primeiro ensino é acerca de Deus. O que eles acreditam acerca de Deus? Vocês precisam entender que o mormonismo não é como o judaísmo, como o cristianismo, acreditando em um só Deus, mas é uma religião politeísta. Eles acreditam na existência de mais do que um Deus. Mas eles dizem que somente adoram um Deus, que eles chamam de Pai Celestial, ou também Elohim. Esse Pai Celestial que eles adoram é um de muitos deuses, na visão deles. Um de muitos deuses numa sequência de vários deuses que foram gerados por outros deuses. Então, uma sequência eterna, um Deus gerando o outro Deus. Só que esse Pai Celestial, o Elohim, é o Deus do nosso planeta. Ele é Deus e governa sobre o nosso planeta, e por isso eles dizem que nós precisamos prestar culto somente a esse Deus, e não aos deuses antes de Elohim. Porque Elohim é o nosso Criador e precisamos prestar conta somente a Ele. Então, parece que é uma religião monoteísta, mas, na verdade, na raiz, é politeísta. Então, assim, o mormonismo nega a doutrina da Trindade, em que nós acreditamos. A Trindade que diz que existe um Deus que é eterno e existe em 3 pessoas distintas, mas iguais, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mormonismo, por outro lado, ensina que o Pai é um Deus, o Filho é um Deus e o Espírito Santo é um Deus. Para eles são 3 deuses diferentes. O que a Bíblia diz, então? Nós podemos ler em Isaías 44, no versículo 6 e versículo 8, diz assim: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Então não tinha Deus antes dele, nem vai ter após dele. Ele é o primeiro e o último. Além de nosso Deus não existe outro Deus. E no versículo 8 diz: Não tremam, nem tenham medo, não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Deus diz: não existe outro Deus além de mim. Eu não conheço nenhum outro Deus além de mim. Então, se Deus não conhece, não existe, né? Ponto final ao ensino acerca de Deus. Vamos ver o segundo erro doutrinal deles, o ensino acerca do homem.
O mormonismo diz que o homem é um Deus em forma de embrião. E ele pode ser exaltado à divindade, ele pode alcançar a ser Deus, como aconteceu também com o Deus sobre essa terra, o Pai Celestial. Então, na visão deles, o homem e o Deus são da mesma espécie, né? Nós somos compatíveis, somos iguais praticamente. Só que um já conseguiu a exaltação à divindade. Os mormons também dizem que antes de nós nascermos aqui na terra, todo ser humano já existia no céu, como uma oferta espiritual a um pai e a uma mãe, quer dizer, a um Deus e uma deusa. E ao nós nascermos aqui na terra, nós concordamos lá no céu que nós nasceríamos aqui. E para o mormon, a vida aqui nessa terra é simplesmente um teste para, na verdade, chegar nessa exaltação da divindade um dia. E como você pode alcançar essa exaltação, como você pode se tornar um Deus? É claro, vivendo em obediência aqui a Igreja dos Mormons ensina, aos ensinos e as práticas dessa igreja. Por exemplo, eles têm um código de saúde que eles chamam de palavra de sabedoria. Eles não tomam nada de cafeína, eles comem pouca carne, várias coisas assim. Eles têm o batismo também, eles têm o casamento, outros rituais que são praticados lá no templo. Então, seguindo essas coisas, você pode chegar à exaltação, à divindade. E o que a Bíblia diz? O homem pode se tornar um Deus um dia? Vamos ver em Isaías 43, versículo 10. Parece que, lendo esse versículo, parece que Deus já sabia que esse ensino um dia viria à terra. E Ele já disse, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Então, o homem pode se tornar um Deus? Não. Porque Deus diz, antes de mim não existia nenhum, e depois de mim também não vai ter Deus. Então, vocês não vão ser Deus, e graças a Deus a gente não vai ser Deus, porque seria um caos, né? Esses mundos no universo. Vamos ver o terceiro ensino acerca de Jesus. Os mormons também chamam Jesus de Filho de Deus. Só que quando você fala, você percebe que eles têm uma ideia totalmente diferente do que nós, falando sobre Jesus como Filho de Deus. Quando nós dizemos Jesus é Filho de Deus, nós queremos dizer que Ele é Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele existiu por toda a eternidade, Ele é igual ao Pai em sua natureza. E esse é o Jesus da Bíblia. Os mormons, por outro lado, eles dizem que Jesus é Filho de Deus no sentido que Ele é o primeiro filho de muitos. Deus, o Pai Celestial, Ele criou Jesus. Ele teve o Filho Jesus como primeiro. Outros filhos incluem Lúcifer, Satanás. Então, isso faz Lúcifer um irmão de Jesus. E também tinha outros filhos que foram procriados no céu por esse Pai Celestial, por Elohim, com uma de muitas mulheres que Ele tem lá no céu. Junto com essa doutrina acerca de Jesus, os mormons também negam o nascimento virginal, né, da Maria como virgem. Ao invés disso, eles falam que o corpo humano de Jesus foi dado no momento do nascimento e é um produto de um ato sexual entre Deus, o Pai, e Maria. Foi numa das visitas de Deus aqui na terra que Ele viu Maria e queria ter relações com ela. E na verdade a própria Maria era uma das suas filhas espirituais lá no céu antes de nascer aqui na terra. Então imagina, na verdade um pai tendo relações com a sua própria filha, gerando o Jesus do mormonismo, que não é o nosso Jesus. Ensino errado número 4, acerca da salvação. O que os mormons dizem acerca da salvação? Eles dizem que a morte de Jesus na cruz traz a salvação geral para toda a humanidade.
Quer dizer, todo mundo está incluso nessa salvação. Toda a humanidade será ressurreta e vai receber a vida eterna. Não importa o pecado, pode ser o pior dos pecadores, não importa se é mormon ou não mormon. Mas a grande diferença é que só alguns vão experimentar essa exaltação individual no céu. E essa exaltação à divindade, essa exaltação no céu, em que vai ter uma separação na visão deles, isso só acontece se se o indivíduo se arrepender aqui na terra, se tiver se batizado aqui na terra e se tiver vivido uma vida de obediência às leis e ordenanças e ensinos da igreja mórmon. Então, só assim você vai ser exaltado lá no céu, mas chegando, todo mundo vai. Isso quer dizer, então, que a obra de Jesus é somente o começo da salvação. Mas para completar a tua salvação, você tem que fazer obras. Então, a salvação dele se baseia nas obras humanas. E dependendo das suas obras, tem 3 níveis que você pode chegar lá no céu. Tem o nível celestial, o mais alto. Tem o nível terrestrial, o nível médio. E tem o nível telestrial, que é o nível mais baixo. Dependendo das suas obras, você vai ser colocado nesses níveis no céu. Por exemplo, para chegar no nível celestial, no reino, para entrar no reino celestial, você, uma vez na sua vida aqui na terra, tem que se casar num templo mórmon. Além disso, acerca da salvação, o mormonismo ensina sobre o inferno, que o inferno é somente um lugar temporário para o sofrimento dos ímpios. Não é eternamente, mas é só por um tempo. Depois de sofrer, depois da punição, todos vão ser soltos, vão ser aceitos no céu e todos vão viver uma vida eterna. A gente já falou sobre isso na semana passada, sobre as testemunhas de Jeová. O que a Bíblia diz? A salvação, em primeiro lugar, é pela graça, por meio da fé. E acerca do inferno, nós também já estudamos, inclusive vários versículos, que é um lugar de tormento eterno. Não é um lugar temporário que você vai passar. Ele não é de passagem, mas é eterno. Então, se você quiser esses versículos, Efésios 2, 8 e 9, e outros, veja no estudo das testemunhas de Jeová. Agora vamos falar mais sobre o livro Mórmon. E a gente precisa entender que a literatura sagrada deles tem mais do que só esse livro. Na verdade, são 5 livros que eles aceitam como livros sagrados, inspirados por Deus, que contém a palavra de Deus. E, em primeiro lugar, eles aceitam a Bíblia. Então, isso é uma base para nós podermos argumentar, para nós podermos mostrar as nossas crenças. Eles aceitam a Bíblia como a palavra de Deus. Em segundo lugar, eles têm um livro chamado Doutrinas e Convênios, em que você pode encontrar as supostas revelações dadas ao profeta Joseph Smith, e algumas outras adições que os presidentes depois adicionaram. Também tem o livro Pérola de Grande Valor, que foi publicado em 1851, 21 anos depois do livro de Mormon. E lá tem alguns dos escritos de Joseph Smith, como o livro de Abraão, o livro de Moisés e outros livros que ele mesmo escreveu. E, por último, em quarto lugar, claro, o livro de Mormon, que na verdade é como se fosse uma compilação, né? um volume único de todos os escritos sagrados para a igreja Mormon. Agora, focando no livro de Mormon, existem vários problemas, 8 que a gente vai destacar essa noite, mas a existência da igreja Mormon depende desse livro. Se a gente consegue provar que existem problemas, existem coisas falsas nesse livro, então isso vai tirar o fundamento dessa igreja, da fé deles. Como foi a primeira obra de Joseph Smith, para eles é o fundamento. Não é a Bíblia, não são os outros livros, para eles esse livro é o fundamento da fé. Então, se a gente consegue mostrar que essa obra é um fraude, então nós podemos provar que a fé deles se baseia em nada. Então vamos ver agora 8 razões por qual
nós devemos rejeitar esse livro de Mórmon? Razão número 1. O livro de Mórmon contradiz a Bíblia. Tem várias contradições se você compara. E em Isaías 8, versículo 20, quando o profeta estava comparando aqueles que ouvem várias coisas, outros deuses, médiuns e outras coisas, e ele fala: o que vocês devem falar? Vocês devem falar a lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Se qualquer coisa, profeta, outros livros não disserem ou não falassem conforme essa palavra que nós temos, a palavra de Deus, então jamais verão a luz. E isso acontece no livro de Mórmon, que muitas vezes contradiz os profetas, a lei, os mandamentos, a palavra de Deus. Por exemplo, no livro Alma, capítulo 7, versículo 10, do livro de Mórmon diz que Jesus nasceu em Jerusalém. Tá? Mas a Bíblia diz, e a história diz, que Jesus nasceu em Belém. Por exemplo, em Lucas 2:4, em Miqueias 5:2, diz e afirma que Jesus não nasceu em Jerusalém, mas fora de Jerusalém, em Belém. E assim como essas, tem muitas inconsistências, tem muitas contradições. Então, em primeiro lugar, o livro de Mórmon contradiz a Bíblia. Em segundo lugar, a segunda razão por qual nós devemos rejeitar esse livro, o livro de Mórmon contém falsa profecia. Vamos ler no livro de 2 Nefi 10, versículo 7. Diz: mas eis que assim diz o Senhor Deus, quando chegar o dia em que acreditarem em mim, que eu sou Cristo, fiz o convênio com seus pais, de que na terra serão restituídos na carne as terras de sua herança. Nesse versículo, no segundo livro de Nefi, Deus prediz que os judeus voltariam para a sua terra no dia em que eles reconhecerem Jesus como Deus, em que eles reconhecerem que Jesus é o Cristo, é Deus. Bom, os judeus estão na sua terra hoje em dia, como a Bíblia previu, né? Eles estão lá, isso é um fato. Mas será que foi como resultado da sua fé, da fé deles em Jesus como Deus? Com certeza não, porque a maioria dos judeus hoje em dia são ateus. Então, aqui nós vemos, não foi por causa disso que eles voltaram à sua terra. Eles ainda não acreditaram que Jesus é o Cristo. Em Deuteronômio 18, versículo 22, a Bíblia diz que um profeta de Deus tem que acertar as suas profecias 100%. Né? 100% das vezes ele tem que acertar. E como nós temos uma aqui, existem várias outras profecias falsas, o livro de Mórmon não passou o teste e contém falsa profecia. Razão número 3, o livro de Mórmon já sofreu muitas alterações. Já sofreu muitas alterações. O próprio Joseph Smith diz que as placas de ouro foram traduzidas como letra por letra e pelo poder de Deus. E o próprio profeta também afirmou que o livro é o livro mais correto de todos na face da terra. Então, se tem 100% de perfeição, está correto, não precisaria de nenhuma correção. Não precisaria de qualquer correção, inclusive erros de ortografia ou de gramática. Mas houve muitas mudanças, muitas alterações. Na verdade, mais do que 4.000 alterações, desde que a primeira edição foi publicada em 1830. Mais de 4.000 edições entre 1830 e 1981, a edição que eles usam hoje em dia. Muitos erros de soletração, né, de ortografia, muitos erros de gramática, né, só contestando da educação do próprio Joseph Smith. Mas isso, né, não seria tão ruim. Já é ruim, mas o maior problema que eles têm é que existem outros erros mais graves, que mudam até a doutrina, a própria doutrina deles. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. O primeiro é o melhor, porque na primeira página
do original, que foi publicado em 1830. Diz que foi, diz lá embaixo, por Joseph Smith Jr., autor e proprietário. Tá? Hoje em dia, na primeira página, você vai ler nesse mesmo lugar, traduzido por Joseph Smith Jr. Então, o próprio Joseph Smith se colocou como autor. Será que alguém se colocaria como autor da nossa Bíblia? Não, porque Deus é o autor da nossa Bíblia, da palavra de Deus. Só que ele se colocou como autor e proprietário desse livro. Hoje eles colocam traduzido por Joseph Smith. Então, grande mancada, grande alteração e um erro gravíssimo. Em segundo lugar, um exemplo em primeiro livro de Nefe 11, versículo 21, diz que Jesus é o Pai eterno. Hoje em dia, no mesmo versículo, diz que Jesus é o Filho do Pai eterno. Então, já muda a coisa de uma forma grande, né? Último exemplo que eu vou dar para vocês, no livro de Mosias 21, versículo 28, que diz que o rei Benjamim tinha um dom de Deus. Hoje em dia, não é mais o rei Benjamim, é o rei Mosias, tinha um dom de Deus. Então, mudou o nome e assim a gente poderia continuar, tem muito mais alterações. A razão número 4, por qual nós devemos rejeitar esse livro. O livro Mormon é culpado de plágio. O que é plágio? Plágio é copiar uma obra individual, seja um texto, seja uma ideia, uma peça de música, o que seja, e apresentar essa obra como se fosse a sua. E Joseph Smith, que escreveu o livro de Mormon, é culpado disso, porque mais de 27 mil palavras, versículos, parágrafos, até capítulos inteiros foram copiados da Bíblia King James, que é o Rei Jaime, versão Rei Jaime do inglês. Até as palavras em itálico. Quais são as palavras em itálico na versão Rei Jaime? São as palavras que não estão no original, que os tradutores adicionaram para trazer mais clareza a tal versículo ou parágrafo. Até essas palavras que nem estão no original, no grego, no hebraico, ele copiou. E você pode ver muitos capítulos, principalmente do livro de Isaías e outros, que ele simplesmente copiou, cometendo plágio. Ele disse, né, que esse livro de Mormon, foi escrito entre 600 antes de Cristo e 421 depois de Cristo. Mas como esse livro, escrito 1000 anos antes da publicação da Bíblia King James, Rei Jaime, poderia ter tantas citações dessa própria Bíblia? A publicação da versão Rei Jaime foi em 1611, mais de 1000 anos depois. E como poderia ter o livro de Mormon, que foi escrito então tanto tempo atrás, ter um inglês antigo, que foi mais do século 16, 17? Então isso é mais uma razão, uma coisa interessante. Razão número 5, falta de evidências arqueológicas. Se você lê o livro de Mormon, lá está escrito que existiam duas nações na América do Norte, os Nefitas e os Lamanitas. E eles tinham populações enormes, moravam em cidades grandes, cidades fortificadas, e houve guerras enormes, com milhares de mortos, guerras por centenas de anos. A última batalha, o livro diz que foi em 385 depois de Cristo, nessa colina Cumorah, no estado de Nova York. Então tudo isso aconteceu nesse continente, lá na América do Norte, só que não existe nenhuma descoberta arqueológica a respeito disso. Se tinha tantas pessoas, tantos mortos, tanta tecnologia e tantas guerras e batalhas, por que não existe nenhuma prova, nenhuma evidência arqueológica? E hoje você pode ir até os grandes institutos, inclusive o Smithsonian em Washington, e eles falam que
eles nem se importam em ler ou usar o livro de Mormon como prova ou como evidência para procurar alguma coisa. O National Geographic também fala que eles nem se preocupam com essas coisas. Eles verificam que não existe evidência nenhuma. Por que? A gente pode se perguntar. Porque nunca existiram esses povos nos Estados Unidos, na América do Norte. Então falta qualquer evidência arqueológica. Razão número 6. Hoje em dia, até pesquisas de DNA refutam o livro de Mormon. Eles dizem que 2.600 anos atrás, então, houve essa migração do povo hebraico, né, do Oriente Médio para a América. E na introdução do livro de Mormon diz que esse povo, os lamanitas, que são os antepassados dos índios americanos, que os europeus encontraram quando foram para a América. Então eles dizem que os índios americanos vêm do povo hebraico, lá de Abraão e todos os outros. Só que hoje em dia foram feitas pesquisas de DNA. Eles foram do norte até o sul, de Alasca até a América do Sul, e recolheram várias provas de DNA de várias tribos nessas regiões. E o resultado foi quase 100% a origem dessas tribos, desses povos, é da Ásia. Mas não lá no Oriente Médio, mas no nordeste da Ásia e no norte central da Ásia. Então jamais teve uma migração de povos do Oriente Médio para a América. Simplesmente nunca houve um povo chamado Lamanitas e nunca houve essa migração. Razão número 7. O livro de Mormon apresenta muitos problemas científicos. E a gente não pode entrar em detalhes agora, mas existem vários artigos, inclusive um de 1985 de um doutor chamado Thomas Key, que achou e provou, eu vou só citar para vocês em que área: problemas geográficos, lugares que não existem, problemas botânicos, zoológicos, linguísticos, microbiológicos, fisiológicos, físicos, químicos, tecnológicos, antropológicos e históricos, e a lista continua. A ciência simplesmente não consegue se alinhar com esse livro de Mormon. E a nossa última razão, número 8, Joseph Smith foi um falso profeta. Ele deu várias falsas profecias. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Em setembro de 1832, ele diz que os mormons construiriam a Nova Jerusalém e seu templo em Zion, no estado de Missouri, ainda na sua geração. Olha o que ele diz em Doutrinas e Convênios 84, versículo 5 e 31. Ele profetizou: pois em verdade esta geração toda não passará sem que seja construída uma casa para o Senhor, e uma nuvem descansará sobre ela, nuvem essa que será a glória do Senhor, que encherá a casa. Casa essa que será construída para o Senhor nesta geração, no local consagrado como designei. Smith, na hora dessa profecia, não estava lá em Zion, Missouri, mas ele estava em Ohio, um outro estado, na cidade de Kirtland. Ele deu essa profecia e ele mal sabia que no mesmo momento, na mesma hora que ele deu essa profecia lá em Zion, os seus próprios seguidores estavam sendo expulsos da cidade e as prensas dos mormons foram destruídas e os líderes executados. Então, ao invés de acontecer a construção da casa e a Nova Jerusalém, eles foram expulsos da cidade. E até hoje já passaram 178 anos e a Nova Jerusalém ainda não está em Missouri, na cidade de Zion. Primeira profecia em que ele errou. Segundo exemplo, no dia 6 de maio de 1843, ele falou o seguinte, eu vou ler: eu profetizo no nome do Senhor Deus de Israel, a menos que os Estados Unidos não corrijam os erros contra os santos no estado de Missouri e punam os crimes cometidos por seus oficiais. Ele profetiza
que em poucos anos o governo será totalmente enfraquecido e abolido e nem um caco de louça sobrará. Até hoje, o governo ainda está existente, embora eles não tivessem punido esses crimes. O governo não fez nada em relação a isso e o governo dos Estados Unidos ainda existe. O que a Bíblia diz a respeito disso? Deuteronômio 13, versículo de 1 a 5. A palavra nos diz: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, eles anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Então, Deus trata essas questões com severidade. Ele diz: esse profeta, esse falso profeta, terá que ser morto. E é um sonhador, é um profeta falso. É interessante que um dos apóstolos da igreja Mormon, Orson Pratt, ele disse a respeito do livro de Mormon, que se diz um livro inspirado por Deus. Agora as palavras dele dizem: se é falso, é uma imposição mais enganosa, audaz e mais mentirosa que já existiu no mundo, calculada para enganar e arruinar milhões. Se for falso, ninguém pode ser salvo e aceitá-lo. Eu vou ler mais uma vez o que o próprio apóstolo deles, um dos apóstolos, disse. Ele disse: se o livro de Mormon é falso, é a imposição mais enganosa, audaz e mais mentirosa que já existiu no mundo, calculada para enganar e arruinar milhões. 13 milhões, para ser exato. Se for falso, ninguém pode ser salvo e aceitá-lo. Então, nós declaramos aqui, nós provamos que é de verdade falso e é, então, a maior mentira, a maior imposição enganosa, audaz, mentirosa que existe no mundo. Então, é isso que nós precisamos manter na nossa mente. E o que a gente então deve fazer com esse conhecimento, essa ferramenta que nós temos agora, quando um dia o Mormon chegar na nossa porta? Geralmente em dois missionários chegando na nossa porta. E seguindo o mesmo padrão, a mesma mentalidade que nós já falamos das testemunhas de Jeová. Passo 1 tem que ser gentil. Seja gentil, convida-os a entrar, porque o que eles encontram geralmente são portas fechadas e palavras ásperas e maldições e tudo a mais. A gente precisa nos lembrar que eles são enganados, eles que são cativados por Satanás para fazerem a vontade dele. Bom, para um primeiro encontro você tem que reservar mais ou menos 2 horas para sentar com eles e falar, porque eles vão falar tudo para você. Então, depois de ser gentil, convidar eles. Em segundo lugar, passo 2. Pergunte sobre a missão deles. Eles estão lá, eles estão sofrendo, geralmente eles estão fazendo esse sacrifício por causa daquilo que eles creem, em zelo, por falta de conhecimento. Então pergunte como a missão deles está indo, mostra uma admiração pela vontade dele, pelo zelo deles de compartilhar a fé até num clima quente como o nosso, ou então se fosse outro lugar, em outras adversidades. Ofereça uma água, não ofereça chá, não ofereça café, nem Coca-Cola, porque eles são proibidos de tomar cafeína. Então tenha isso na mente. E faz isso mostrando amor, hospitalidade, porque isso vai deixar os corações e as mentes mais abertas quando você puder então compartilhar o seu lado
da moeda. Passo 3, deixe eles fazerem a sua apresentação, tá? Eles vão levar um tempinho para mostrar tudo o que eles querem mostrar, para mostrar que o livro Mormon é verdadeiro, é a verdade. Então deixa eles falarem. Não começa lançando todos os erros na cabeça deles, né? Porque geralmente esse método não dá muito certo. Então eles vão apresentar aquilo que eles têm memorizado, os dois se revezando. Então ouça tudo isso sem interrupções, mas orando, né? Orando contra esses principados espíritos que estão atrás dessas pessoas. E eles vão terminar fazendo a sua apresentação com o testemunho deles. Tá? Eles vão falar, um deles, eu testifico que Joseph Smith é um profeta de Deus, que a Igreja Mormon é verdadeira, que Jesus é o Cristo, que o presidente da Igreja Mormon é um profeta na terra hoje. Eu digo isso no nome de Jesus Cristo, amém. Tá? Esse é o testemunho deles. E aí eles vão lançar esse desafio. Tudo esse momento que eles esperam tanto, né? O clímax da apresentação deles. E geralmente eles falam alguma coisa que eles tiram da introdução do livro de Mormon, que diz: convidamos todos os homens de toda a terra a lerem o livro de Mormon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé obterão pelo poder do Espírito Santo. Então eles lançam o desafio e agora, passo 4, o que você faz? Diga que você já leu o livro de Mormon. Se você ainda não leu, pega se você quiser ler tudo, é do tamanho do nosso Novo Testamento, mais ou menos. Mas pega essas passagens que são mais interessantes e fala que você já leu partes do livro do Mormon. E diz de forma humilde, mais ou menos, né, que eu já li uma parte desse livro, eu já li esse livro, né, o que seja, e eu fiz o que vocês sugerem. Eu já orei ao Pai, né, ao Pai Celestial, a Deus, mas eu não recebi a mesma confirmação que vocês receberam. E com essa declaração você vai ter 2 missionários chocados, porque em primeiro lugar, eles jamais encontraram alguém fora da Igreja Mormon que já se interessou e leu o livro Mormon, né? Que já mostrou interesse. É isso que eles querem gerar através da missão deles, mas geralmente não conseguem. Bom, em segundo lugar, eles estão chocados porque você tirou todo o gás da apresentação deles, né? Tudo que eles queriam alcançar, você já leu, né? E eles não conseguem mais despertar mais interesse e deixar um livro, porque você já tem o livro e você já está interessado. Então, agora quando você tem toda a atenção deles, passo 5. Comece a falar sobre os problemas do livro. E continuando humildemente falando, diz, não citando, né, esses erros, mas fala, olha, lendo o livro eu encontrei alguns erros, eu estou pensando, você não poderia me ajudar com eles? E os mormons vão estar felizes, porque eles acharam alguém que está interessado, e eles estão na posição agora de ser obrigado de ajudar você. Eles querem ajudar, por isso eles vieram. Então pega o livro de Mormon, né? Você pode pedir de graça esse livro no site deles, ou melhor ainda, você pode pegar o livro de Mormon e a Bíblia Rei Jaime, né? A Bíblia King James em inglês, para comparar, para poder mostrar. E então você pega principalmente as suas anotações. O que tem nessas anotações, que você já tem que ter, né, antemão? Vai ter as perguntas que você preparou. Aqueles problemas que você falou, que você teve lendo esse livro. E você agora não deve começar a pregar para eles, mas a perguntar. Tá? Por exemplo, 3 exemplos que eu vou mostrar para vocês. Falando sobre os problemas que você encontrou com a Igreja Mormon, com os ensinos e com os profetas deles. Por exemplo, você poderia falar, olha, senhor Mormon, você pode me dar alguma prova arqueológica, tá, ou histórica de fontes não Mormon que os povos e os lugares mencionados no livro de Mormon realmente existiram? Tá? Alguma prova, alguma evidência arqueológica ou histórica
fora das fontes de vocês, que isso realmente aconteceu? Ou então, por que diz no livro de Mórmon que Jesus nasceu em Jerusalém, lá no livro Alma 7, versículo 10, quando a história e a própria Bíblia dizem que ele nasceu fora de Jerusalém, em Belém, né? Como você pode me explicar? Ou então você pode dizer, eu li que Joseph Smith disse que traduziu as placas de ouro letra por letra pelo poder de Deus, tá? E que era o livro mais correto na face da terra. Agora, Senhor Mormon, você pode me dizer, né, se isso é verdade, por que a Igreja Mormon fez milhares de alterações desde a primeira edição que foi publicada em 1830? E aí você vai colocar essas sementes de dúvida, como nós fizemos com as testemunhas de Jeová. E você vai colocar isso nas mentes dele. Eles vão começar a pensar, não somente a aceitar aquilo que eles foram ensinados por anos, mas se Deus quiser, eles vão começar a pensar e ponderar de verdade. Se você quiser mais exemplos de perguntas que você pode fazer, em inglês tem um monte na internet, mas fale comigo, eu posso providenciar mais material. Então, passo número 6, sugira uma outra visita. Geralmente, pela primeira vez, você não vai convencer esses dois homens de aceitar Jesus. Talvez, né, o Espírito Santo esteja ministrando e isso aconteça, mas se não, marca uma outra visita e provavelmente eles voltarão. Por quê? Porque você mostrou amor, você foi gentil, humilde, alegre, você não entrou em discussões com eles, mas você fez perguntas. E eles agora estão na posição em que eles sentem a obrigação de trazer essas respostas. Então, até a próxima vez, você pode preparar mais perguntas, mais material, para mostrar que o livro de Mórmon é um fraude, é errado, é falso. Com o único objetivo de compartilhar que somente a Bíblia é confiável, é fidedigna, e de compartilhar o verdadeiro evangelho. Não o outro evangelho, mas o verdadeiro, que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente, que eles não precisam fazer obras para chegar no céu, mas que foi suficiente para a salvação e o perdão dos pecados deles. E, por último, né, compartilhar o teu próprio o teu próprio testemunho para eles. Bom, tudo isso agora pode ser uma ferramenta nas nossas mãos, e eu vou colocar também 2 vídeos no nosso website. Você também pode procurar, tem muitos na internet, para se aprofundar mais. Nós simplesmente passamos na superfície, né, da seita dos Mormons hoje. Mas é importante que a gente conheça, que a gente saiba e que a gente também fale aos outros que a gente conhece. Que talvez quarta que vem a gente possa convidar mais pessoas, porque a defesa da fé é uma das coisas mais negligenciadas no corpo de Cristo hoje. Então, que Deus nos dê oportunidades para usar e aproveitar aquilo que nós sabemos hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, que é suficiente para nós. Obrigado que a gente não nasceu num lar de pais que frequentam numa seita, Senhor, porque seria tão difícil sair, Senhor. Seria tão difícil aceitar o verdadeiro Evangelho. Pai, nós te agradecemos que é possível sair, que existem tantos casos que são provas hoje em dia, que é possível se voltar ao verdadeiro Deus. E obrigado, Senhor, que nós temos hoje tantas provas das coisas secretas que são feitas, rituais secretas nos templos, Senhor, coisas que não têm nada a ver contigo, nada a ver com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, que hoje mais dessas coisas foram trazidas à luz. E hoje já não são mais cobertas de trevas. E quando está na luz, Satanás não tem mais poder, não pode mais lançar mentiras e não pode mais enganar as pessoas. Pai, nós te pedimos que pessoas possam ouvir essa mensagem até depois de hoje, Senhor, e reconhecer que só Tu és Deus. Liberta, Senhor,
mais dessas 13 milhões de pessoas que estão hoje sendo enganados pelo mormonismo. E nós te pedimos, Senhor, se for a tua vontade, nos dá oportunidade de se encontrar essa semana, Senhor, com alguns desses missionários, Senhor, para que a gente pudesse com amor, com humildade, mostrar o caminho para eles. Senhor, nós te agradecemos por ter fortalecido a nossa fé através desse estudo e continue conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém.